Bom, nós temos compartilhado aqui com vocês sempre a palavra do trono e aquilo que eu tenho recebido do altar, através da vida do apóstolo Edmilson. Eu faço questão de estar compartilhando aqui com vocês. E quanto mais a gente repete, mais as coisas vão entrando e vão tomando forma dentro de nós. E o apóstolo Edmilson, ele falou domingo no culto, e ontem eu estive compartilhando um pouco, eu vou dar mais uma pinceladinha rápida aqui, a respeito de Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35, aquela passagem onde ele pede para que os seus discípulos passem para o outro lado da margem. Jesus estava ali com os seus discípulos desenvolvendo a obra, desenvolvendo uma missão, e chegou um momento que eles precisavam partir para um outro território, partir para uma outra conquista, partir para uma outra missão. Jesus coloca todo mundo no barco e fala: partiu para o outro lado da margem. No caminho para o outro lado da margem, em alto mar, o que acontece? Uma grande tempestade. Ondas, trovões, relâmpagos, e os discípulos ali desesperados. Do outro lado da margem, no lugar ao qual Jesus determinou para que eles chegassem. A primeira pessoa que vem ao encontro deles, eles tiveram uma boa recepção. Um endemoniado. Um homem que sai dos sepulcros e vem ao encontro deles, e ali ele estava possesso por uma legião de demônios, né? Então ali os seus discípulos lidam com essa situação, repreende aquele demônio e aquele homem é liberto. E Jesus nos traz uma grande lição também, nos mostrando que mesmo ele estando conosco, que mesmo ele estando no nosso barco, que mesmo nós estamos indo rumo de encontro aos nossos propósitos, aquilo que o Senhor tem para nós, nós vamos passar por tempestades, nós vamos passar por ventanias, nós vamos enfrentar os endemoniados de Gadareno, nós vamos ser afrontados por uma legião de demônios, porque toda conquista de território passa por oposições. Se nós não vencermos as oposições da tempestade, se nós não vencermos as oposições daquelas pessoas que são influenciadas por espíritos malignos, nós jamais vamos tomar posse do território que Deus tem para nós. Porém, eu quero chegar no versículo que eu não consegui estudar ontem aqui com vocês, que está no livro de Deuteronômio, capítulo 20, versículo 1, que diz assim: Deuteronômio, capítulo 20, versículo 1. Estou fazendo só um resumo do que eu falei ontem, daquilo que o apóstolo falou domingo, para chegar nesse versículo, que diz assim: quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e vires cavalos, carros, e um povo maior em número do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. Vou ler novamente esse versículo, porque ele é muito rico. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e vires cavalos e carros, e povo maior em número do que tu, deles não terás medo, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. Queridos, toda conquista de território, toda conquista de sonhos, toda conquista de propósitos, todo alcance de objetivos, toda terra prometida, passa por guerras, passa por batalhas. Engana-se a gente que pensa que as coisas não vai acontecer nada. Territórios são dominados, infelizmente, por espíritos malignos, por opositores. Então, se você não está disposto a guerrear, se você não se preparar para entrar na batalha, na guerra, não adianta nem você sair de casa, porque senão você não vai ter forças para enfrentar e para vencer. Então, talvez você fale: poxa, eu estou passando por uma guerra, estou passando por uma batalha. Será que Jesus está mesmo comigo? Será que Jesus está mesmo nesse negócio? Será que eu estou no caminho certo? Eu quero te dizer que oposições é uma grande resposta para te dizer que você está no caminho certo. Toda conquista de território,
Toda conquista de promessas passa por guerra, passa por batalhas, passa por dificuldades, passa por afrontas. Então você não pode desistir. Existem pessoas que qualquer coisa é um nariz torto, já, ai, não quero mais, é muito difícil. Avante, querido. Levanta a sua cabeça, dobra o seu joelho, coloca a armadura do Senhor sobre ti, coloca o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, pega o escudo da fé, a espada do Espírito, coloca, calça os seus pés com o evangelho da paz e vai. Se vista aí como um soldado de Cristo, se prepare para a batalha e avante. Deus já te deu as armas necessárias para lutar, para guerrear. E o que nós acabamos de ler aqui nesse versículo 1? Leia aí na sua casa. Grife todas essas verdades. Coloque no mural aí da sua geladeira ou daquele lugar que você olha todos os dias. O que nós acabamos de ler? Se você está indo para uma batalha e você percebe que o inimigo está mais forte do que você, qual que é a orientação que Deus nos dá? Não tenha medo. Não temas. Não se apavore. Não se espante. Não se fique atemorizado. Não fique desesperado. Por quê? Porque aquele que te tirou da terra do Egito, ele está contigo. Não precisamos ter medo. Não precisamos ter medo. Às vezes a gente olha para o lado, olha para o outro, né? E a gente fica olhando os Golias, e a gente fica olhando as pessoas, as dificuldades, e a gente às vezes olha a falta de dinheiro, olha as impossibilidades, e a gente coloca a mão na cabeça e fala, meu Deus, né? O que eu vou fazer? Eu quero que você lembre desse versículo. O Senhor, Deus, está contigo. Ele vai à sua frente. Ele está nessa batalha. Ele está no seu barco. Ele acalma a tempestade. Ele repreende os demônios. O que nós não podemos é ficar intimidados e recuar. Porque o espírito opositor, ele quer nos intimidar. Ele coloca, parece que, aquela afronta diante de nós para a gente ficar meio que neutralizado. Então, não fique interrompido. Tem pessoas estão interrompidas na sua conquista. Quais são as promessas que Deus tem para você? Quais são os territórios que Deus prometeu para você? O território da sua família, toma posse. O território do seu trabalho, toma posse. O território emocional, toma posse. O território dos seus estudos, toma posse. O território do seu casamento, vai tomando posse, vai tomando posse, vai tomando posse. Você pode tomar posse de tudo aquilo que Deus prometeu. Você tem direito, Deus te deu. Nós somos herdeiros de Deus. Amém? É promessas para mim e para você. Se você é um cristão, se você está fazendo a sua parte, se você está pagando o preço, se você está andando em santidade, se você está sendo fiel nos princípios de Deus, então toma posse, não se intimide, não recue, não volte para trás, não seja como a mulher de Ló, não olhe para trás. Conquiste, avance e creia que Deus está contigo e Ele vai te dar livramento e Ele vai te ajudar. Agora nós precisamos exercer a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé atravessa a realidade das coisas. A fé atravessa a realidade humana. A fé não anda por vista. A fé não anda por fatos. A fé anda por fé. A fé anda por fé. O que é fé? Chamar à existência as coisas que não são como se já fossem. Então chame à existência daquilo que ainda não existe, como se já existisse. Eis que eu contemplo o meu território agora. Aos meus olhos naturais eu não consigo ver, eu não consigo enxergar, mas com os olhos da fé eu estou entrando nesse território, eu estou chegando nessa margem, eu estou vivendo, eu estou tomando posse, eu estou desfrutando aquilo que é meu por direito, começa a declarar. Muitas vezes a gente não sabe como fazer, como reagir, como agir no mundo natural. Mas no espiritual nós já temos todos os caminhos. No espiritual nós já temos toda a direção, peça estratégia, ore, jejum, se consagre, coloque o louvor, coloque Cassiane lá, 1000 graus do último volume lá no seu quarto, na sua casa, no seu carro e comece a entrar no mundo do espírito.
O que acontece é que às vezes a gente quer conquistar primeiro aqui no mundo natural e depois no espiritual. A nossa conquista se dá primeiro no espiritual e depois se estabelece aqui no natural. Amém, queridos? Deus te fez promessas. Deus está contigo. Deus que te tirou lá da terra do Egito. Você sabe de que Egito você saiu. O Deus que te tirou da terra do Egito está contigo e Ele não vai te abandonar. E Ele não vai te deixar. O que você precisa? Não ter medo. Medo é brecha. Então não tenha medo. Não tenha dúvida. Não recue. Avance, declare a sua fé, não fique intimidado, repreenda a tempestade, repreenda esses demônios malignos nessa legião que vem de afronta contra ti. Vá para a presença de Deus e você vai ter vitória em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar por você. Eu quero orar por você para que você levante a sua cabeça. Talvez você está me ouvindo aí, está desmotivado, está desanimado. Já fez tudo que você podia ter feito e parece que nada acontece. Mas eu quero liberar uma unção especial hoje sobre a sua vida. Nessa terça-feira, né? Friozinho aqui, gostoso. Eu quero liberar essa unção sobre a sua vida para que você receba um ânimo, um renovo aí no seu coração, aí no seu espírito, para que você possa avançar, para que você possa levantar a sua cabeça e avançar rumo à margem, ao território que o Senhor te prometeu. Amém? Coloque as mãos sobre o seu coração. Paizinho querido, eu apresento diante de ti os nossos ouvintes desta manhã. Senhor, aqueles que estão enfrentando tempestades, aqueles que estão enfrentando, Senhor, as afrontas, as oposições malignas, aqueles que estão no meio da guerra, do terremoto, do tsunami, sei lá o que, Senhor. Deus, a tua palavra diz que o Senhor está conosco. A tua palavra nos ensina a usarmos da fé. A tua palavra nos ensina a não termos medo, porque o Senhor está à nossa frente, o Senhor está conosco. Senhor, em nome de Jesus, eu quero abençoar agora os teus filhos. Todo desânimo seja tirado. Toda inconstância, toda indiferença, toda frieza, toda desistência seja tirado do coração do teu filho, no nome de Jesus. Que nessa manhã o Senhor possa renovar. Renove, Senhor, o ânimo dos teus filhos para a conquista de território familiar, para a conquista de território profissional, para a conquista de território emocional, para a conquista de território, seja qualquer área que o Senhor esteja falando agora com os teus filhos. Renove agora. Eu libero essa unção agora aqui dessa rádio, que através das ondas sonoras, ó Deus, e através do Facebook, das redes sociais, tu és um Deus de perto e um Deus de longe, que o Senhor possa atravessar agora esse mundo e entrar agora em cada coração, trazendo este renovo agora, em nome de Jesus. Diga aí do seu lado, amém? Eu tomo posse, eu me levanto no nome de Jesus, amém?